Continuemos tirando preciosidades dessas histórias nas fugas de Davi em relação à perseguição de Saul. E nós temos aqui agora que o Davi, ele passou a habitar em Keila, porque Deus tinha dito a ele que era para voltar para ficar nas regiões de Judá. E aí foi dito a ele que os filisteus estavam cercando Keila, e vai dizer o texto, que é 1 Samuel 23, do 1 até o versículo 14, vai dizer o texto: e os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras, ou seja, os filisteus, povos condenados a não existir, seja lá por quais motivos da eternidade. Existem povos que são meras produções humanas, e aí por motivos que eles não sabem porque eles odeiam aquilo que é instituído por Deus. E existem povos que, por carregarem uma maldição espiritual, só entendem a salvação através da morte. Sobre estas questões eu vou ficar me enfadando novamente com vocês. Vou deixar aqui o link onde eu tenho falado sobre os porquês da mortandade, do morticínio dos filisteus, dos cananeus, dos amalequitas, daquela gente ali que odiava Israel, seja por motivos espirituais, seja por motivos, digamos, evolucionistas, né? Se a gente for parar para pensar na realidade, a gente romantiza demais os seres humanos. A gente acha que todo ser humano é fruto de um projeto divino, mas basta você ver as estratégias religiosas de cometer estupros coletivos para poder gerar um outro povo, que você vai vendo que a reprodução humana também ela é, em parte, produto socialmente engendrado, né? Claro que em meio àquilo que os seres humanos produzem, existe Deus, existe as pessoas que Deus separou, existem as pessoas que Deus chamou, mas é só até aí que a gente vai. Deus elegeu pessoas, diz as Escrituras, mas não quer dizer também que Deus elegeu pessoas para serem perdidas. Pelo contrário, quando Deus usa Israel para tirar da face da terra os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os cananeus em geral, tem um projeto de salvação aí misturado com a produção humana. E aqui eu não estou justificando guerras, aqui eu estou apenas mostrando como que Deus, em seu amor eterno, ele vai condescendendo com a ignorância humana, por vezes até com a beligerância humana, mas ele não deixa de ser o Deus de amor que quer salvar a todo aquele que ele fez para ser salvo, né? E aqui nós temos então os filisteus, porque independentemente das discussões teológicas, aqui nós temos um fato. Os filisteus o tempo todo queriam acabar com Israel, e as coisas eram assim de maneira escrachada, de maneira aberta, de maneira sem nenhum pudor, sem nenhum respeito, sem nenhuma empatia. Eles simplesmente queriam invadir os territórios, e diz que eles saqueavam as eiras, né? Que eram os depósitos, os armazéns que os israelitas com muito custo conseguiam juntar, e vinham os filisteus para saquear. Aí nesse sentido, esse povo que faz esse tipo de coisa só entende uma linguagem, a linguagem do extermínio, porque ou é eles te exterminando e saqueando suas eiras, ou é Deus te dando poder para exterminá-los no nome do Senhor. Não tem outro jeito. Nós não estamos falando de século XXI. Não é uma alucinação comunista que vai se apoderar do Brasil na cabeça de algumas pessoas. Isso aqui é um fato real. E aí, diante desse fato real, e assista ao vídeo que eu deixei aí para você entender estas questões, né, do porquê da mortandade desse povo, vai dizer o texto que Davi consultou o Senhor, e aí Davi consulta o Senhor, possivelmente por meio do sacerdote Abiatar, que já estava com ele, e essa consulta era feita por uma sorte, né? Davi pergunta para o Senhor: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Olha que maravilha! Com os recursos que Davi tinha, ele consultava o Senhor. É isso que eu e você precisamos aprender a fazer. Consultar o Senhor em tudo que a gente faz. É ter vida com Deus, é ter comunhão com Deus, mas também numa situação inusitada como essa, dizer, vamos orar por isso, vamos procurar a resposta do Senhor. Isso não é coisa de Antigo Testamento, isso não é coisa do princípio da igreja. Isso é coisa, não do começo da igreja, mas deveria ser um princípio de quem anda com o Senhor, consultá-lo, ser dependente dele, não saber enfrentar uma situação tão inusitada como essa, sem consultar o Senhor, e ao mesmo tempo não confiando em carros e nem em cavalos, né?
Então, aí o Senhor diz para Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, porque ele foi solidário com seus companheiros. E o Senhor lhe respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Jesus está dizendo: vai lá, Davi, Deus, né? Vai lá, Davi, que sou eu quem vou te dar esses filisteus nas tuas mãos, porque o filisteu precisava, no mínimo, conhecer a morte, ou melhor, conhecer a salvação, nem que fosse através da morte. E aí Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Se você for olhar no vídeo anterior, Davi queria ficar no lugar seguro lá em Moabe. E aí Deus falou com ele, o profeta Natan falou com ele: olha, volta para lá, não fica nesse lugar seguro não, volta para Israel. Ou seja, Deus tinha interesse em treinar Davi para a guerra, para a liderança, que ele seria o futuro rei de Israel, e também para a salvação de muitos desses filisteus que só iriam entender a linguagem da morte, né? E aí Davi faz um morticínio e vai fazendo para si um exército, vai ficando rico, né? E Saul fica sabendo que Davi estava em Keila. Diz o texto que Keila é uma cidade fortificada. Ele está assim: tranca tudo, vamos prender Davi e vamos convocar o povo para pelejar contra Davi. E é isso que é curioso nessa passagem, porque você chega aqui no versículo 9, olha só a aflição de Davi. Sabedor, porém, Davi, que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traz aqui a história sacerdotal. Orou Davi, olha que oração bonitinha, vou ler a oração para você ver, que é a oração de alguém que está lá consultando o sacerdote, fazendo seus sorteios, urim, tumim, aquelas coisas que os sacerdotes faziam. Mas não é porque existe uma formalidade que vai acabar a sua devocionalidade, a sua total dependência do Senhor. E se tinha uma coisa que fazia de Davi este homem segundo o coração de Deus, é que ele orava ao Senhor como quem dependia de fato do Senhor, porque era isso que ele era. Ele era totalmente dependente do Senhor. Ele ora assim: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Olha o estado do rei Saul. Saul estava matando o seu próprio povo, ao invés de fazer as guerras externas e acabar com o filisteu, ele estava matando o próprio povo por ciúmes e invejas de Davi. E aí Davi, sabendo disso, vai destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber o teu servo. E diz o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. O que é curioso aqui, em meio à oração de Davi, é que o Davi busca o Senhor, e a importância de buscar o Senhor está aí. E aí Deus fala: olha, Saul e o povo vai descer a peleja contra você. Aí Davi diz: mas como assim? Eu acabei de livrar esse povo dos filisteus. Eles vão me entregar a Saul? Aí Deus diz: vão te entregar a Saul. Para você entender como que o coração humano é muito pervertido, ainda que carente. Porque um povo que acabou de ser livrado dos filisteus, ao invés de focar que o mesmo Deus que foi com Davi para livrar Keila dos filisteus, seria contra Saul, eles não. Ficaram pensando assim: Saul matou os sacerdotes de Nob e tudo, né? E a gente não vai proteger esse Davi não. O povo é assim, o povo é medroso, você não pode contar nem com seus irmãos. Por isso que essa é a importância de orar. Porque não adianta você ter fé na amizade, fé que o povo vai entender que você acabou de salvá-lo,
O povo é temeroso, o povo gosta de passar por autoritarismo, o povo pediu um rei autoritário. E aí Deus, a importância de orar é por isso, porque Davi fala com o Senhor e o Senhor fala com Davi, e o Davi então o que ele faz? Ele se manda dali, se manda de Keila, porque o Senhor disse, eles vão te entregar na mão de Saul. Ou seja, fica aí não. É importante demais a gente orar para esses detalhes. É claro que aqui é um Davi fugindo de um rei em meio a uma nação, mas de repente você precisa resolver muitas situações na sua vida. Por exemplo, esta questão aqui de os filisteus compreenderem apenas a linguagem do morticínio traz uma mensagem muito importante para nós de ordem social. É que a Bíblia fala que a nossa luta atualmente não é mais contra a carne nem contra a sangue, não é contra filisteu, contra a malequita, contra cananeu. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, contra os seres invisíveis que atormentam os homens. Mas aí que está a questão, porque existem principados e potestades que são vencidos apenas pela via da lei. Não é que você vai querer bater e nem matar ninguém. Aliás, as nossas leis são muito boas, porque elas foram feitas visando em que a gente não precisasse ficar fazendo justicismos ou extermínios. Basta você procurar a lei, embora no Brasil a realidade seja outra, parece que a lei é só para quem tem dinheiro, mas basta você procurar a lei para você não precisar bater em alguém. Ter alguém da sua casa te batendo, é melhor chamar a polícia para ele do que você ir lá bater, matar, esmagar o seu irmão ou seu parente querido. Para isso existe polícia, para que a violência não seja praticada por você, caso a pessoa, a sua interlocutora, seja tão violenta, então que ela apanhe da polícia e não de mim. Né? Nesse sentido, as leis são muito boas. E a gente tem também a questão de que algumas coisas nos são inerentes, algumas injustiças nos são inerentes. Por exemplo, o fato de eu ser um homem, inerentemente eu já estou ofendendo uma mulher, porque eu sou a personificação da violência masculina, histórica e milenar contra as mulheres. Né? De maneira que algumas coisas precisam ser resolvidas apenas pela via da lei. Se você vai olhar a sociedade brasileira, por exemplo, a maior parte da sociedade acha sim que criança tem que trabalhar, né? Que criança deveria deixar a escola porque a escola não dá dinheiro para ganhar dinheiro para a família. A maior parte da sociedade brasileira acha que mulher apanhou porque merece, essas mulheres são difíceis demais. Né? E aí, na última estatística, mais de 600 mulheres morreram pelo simples fato de serem mulheres. Como que isso acaba? Só pela via da lei. Assim como o cananeu só parava depois de morto, homem que não se enxerga só para pela via da lei. Mãe que não se enxerga só para de torturar e bater em criança pela via da lei. Gente que gosta de ofender uns aos outros com os seus racismos, com suas xenofobias, só param por via da lei. Então a gente precisa acessar a lei. Como diz o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento, a lei foi feita para regular os maus. De repente você é uma pessoa cheia do amor de Deus, mas você está vendo ali um homem que não vai parar pelo seu amor, ele só vai parar pela lei. E a lei precisa ser aplicada como o morticínio tinha de ser aplicado aos filisteus. Nesse sentido, como é que a gente faz? A gente tem que fazer igual Davi, consultar ao Senhor, dizer: Senhor, esse homem não para, esse homem é violento, ele só vai aprender a ser homem quando ele estiver atrás das grades, então que assim seja. Não sou eu que o estou espancando, não sou eu que estou tramando vingança. Existe lei para isso, é para pegar esse indivíduo que não se compadece das mulheres, esse indivíduo que não se compadece dos pobres, esse indivíduo que escraviza pessoas que ele está vendo que estão em condição financeira frágil. Essas pessoas só param com isso por via da lei. Então a gente tem que parar de transformar o amor de Deus que se manifesta pela lei em omissão humana disfarçada de amor de Deus. Não chama a polícia não, que isso, ele é o seu pai, não faz isso com ele. Olha, essa potestade que está neste homem que abusa da sua vida, da sua dignidade, da sua credibilidade, que abusa da sua etnia, essa casta só é vencida por meio da lei, desde que você faça como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Me coloca na frente de um policial militar que é honesto, que não está usando da farda para se impor sobre os outros,
mas que usa da farda para amar os outros. Me coloque diante de um delegado que vai entender a minha causa, mas você vai ter que ir à delegacia, você vai ter que fazer uma ocorrência, você vai ter que abrir um processo, e aí o monte do Senhor se proverá. Esse monte de situações que para você são inusitadas, começa assim com a sua caminhada. Então, assim como o filisteu só parava por meio da intervenção, hoje em dia você não precisa matar filisteu, mas hoje em dia você ainda precisa recorrer à lei para acabar com certos principados e potestades que moram em certos corações, porque assim eles querem. Aí como é que você sabe que principados e potestades moram em corações? Olha os homens de Keila. Davi dá a eles um livramento, mas eles preferem ficar com o argumento da autoridade. E aí Deus, que tinha todo o pacto com Davi, que clamou a ele, diz: Davi, eles vão te entregar. E aí Davi fugiu. Né? Então a gente precisa ser homens e mulheres de oração, como Davi era. E a gente precisa ser também homens e mulheres de intervenção, não no sentido de matar, mas de contar que, por meio da lei, o anjo do Senhor vai agir a nosso favor. Assim como por meio da guerra, Deus dava vitórias a Davi. Deus deu vitória a Davi, mas Davi teve que ir lá enfiar a espada em Filisteu. Estou te chamando para fazer isso? Não, mas eu estou te convidando para que você aceite a vitória que o Senhor quer te dar por meio do medicamento psiquiátrico que você precisa tomar por um tempo, por meio da psicoterapia que você precisa fazer, por meio da justiça que você precisa procurar. Essas são as nossas guerras, essa é a nossa labuta, essa é a nossa batalha. Creia nisso do mesmo jeito que Davi cria no Senhor. Amar de todo o nosso coração não significa abrir mão das ferramentas que a gente precisa ter. Assim como Davi era um homem cheio do Espírito Santo e precisou usar a ferramenta do Oriente Médio para enfrentar Filisteu, ou seja lá quem fosse que ele precisasse enfrentar. Fique com essa reflexão. Ela é tão cheia de amor, tão cheia de devoção, porque a gente precisa do Senhor, quanto cheia de ousadia para dizer: é no nome do Senhor que eu vou acessar a lei. Mas antes de acessar a lei, eu vou clamar ao Senhor como Davi clamava. Seja para enfrentar Filisteu, seja para fugir de cidadãos de Keila. É isso. Que o Senhor te abençoe. Pense nisso e pense o que é que isso tem a ver com a sua vida. Saia desses relacionamentos abusivos. Não tenha medo de pedir pensão para a sua criança, né? Que você é uma mulher que está querendo arrancar dinheiro de ninguém. O filho quem fez foi você e este homem que não quer te dar a pensão. Lei nele, assim como era morte para Filisteu, é lei para homem. É assim, é por aí. Cada um sabe a dor que carrega, mas eu estou aqui te mostrando as possibilidades de sair dessa cova, dessa caverna, que não é a de Adulão, é a caverna do inferno que estão sendo na sua vida. Mas o Senhor quer te tirar daí. Né? Que o Senhor te abençoe. Eu te convido, se essa mensagem está te fazendo algum bem, que você dê o seu like, você compartilhe, espalhe as coisas boas, que você entre neste canal, visite a playlist aí de 1º e 2º Samuel, onde estão todos esses vídeos meditativos, e aperte o sininho para você receber as notificações, que a gente tem postado vídeos sobre o Evangelho Eterno de Jesus constantemente. E se você quiser falar comigo de forma mais personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo e que você seja edificado, que o Senhor te abençoe.